Bom, você sabe que toda mamãe precisa se cuidar no tempo gestacional, porque elas ficam ainda mais sensíveis, tanto emocionalmente quanto fisicamente. E por isso podem surgir algumas doenças, como a diabetes na gravidez. Você já ouviu falar disso? Acho que sim, né? É comum a mulher não perceber os sintomas, mas algumas relatam que sentem a visão ficar turva, muita sede. Será que essas características são desse problema? A gente vai descobrir. A descoberta da chegada de um filho é motivo para grande felicidade. O primeiro ultrassom e a primeira vez que se ouve o coraçãozinho bater. Peças de roupas que são escolhidas com entusiasmo. 40 semanas de descobertas e muito carinho. Mas é também um momento de atenção, pois durante a gravidez a mulher está sujeita a várias doenças. 80% das doenças que costumam aparecer nas grávidas são a cistite, mais conhecida como infecção na urina, e a candidíase. A pré-eclâmpsia, que é caracterizada pelo aumento da pressão arterial, a diabetes gestacional, anemia e distúrbios da glândula tireoide são algumas das doenças que podem surgir durante o período da gestação. Entenda melhor e saiba como evitar essas doenças no programa de hoje para uma gravidez mais saudável e tranquila. É isso aí, gente. Eu estou aqui com o Dr. Fabiano Elisei Serra. Ele é ginecologista e obstetra e vai falar sobre diabetes na gravidez. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Muito obrigada Maria, pela presença. eu que Bom agradeço. dia. Eu que agradeço. Bom, vamos dissecar esse assunto, né? O que é exatamente diabetes? Diabetes é um aumento da glicose, do açúcar no sangue, que acontece por algum distúrbio metabólico. Geralmente ou pela diminuição da produção de insulina ou por aumento da resistência insulínica periférica. Pode se desenvolver a diabetes ao longo da vida? Pode se desenvolver. Ou se nasce com diabetes? Não, não se nasce com diabetes. Ah, não se nasce com diabetes? Não se nasce. Alguns pacientes desenvolvem doença autoimune durante a vida. Então, essas pacientes, elas ao longo da vida vão manifestar um diabetes que a gente chama de diabetes tipo 1. Ao mesmo tempo, existe um outro tipo de diabetes, que é o diabetes que a gente chama da vida adulta, que os pacientes eles podem desenvolver a doença um pouco mais tardiamente e geralmente por uma diminuição da secreção da insulina e um aumento da resistência periférica a esse hormônio. Por que na gravidez é tão prejudicial e a pessoa pode desenvolver durante a gravidez e continuar com diabetes? Ou é só aquele período? Não. Pode desenvolver durante a gravidez. E continuar. E continuar. Na verdade, muitas, elas geralmente melhoram, mas sabe-se hoje que cerca de 50% dessas pacientes que desenvolvem diabetes na gestação, elas podem desenvolver diabetes tipo 2 um pouquinho mais adiante, cerca de 10 anos depois da gestação. E por que a grávida desenvolve isso? A grávida, ela tem um hormônio que chama lactogênio placentário. Esse hormônio, o aumento desse hormônio faz com que aumente a resistência insulínica periférica. Então, essa grávida, ela vai diminuir a capacidade de colocar essa glicose, esse açúcar que está no sangue, dentro das células. Assim, aumenta esse açúcar que tá no sangue. Tá? O que ela tem que fazer? Se foi diagnosticado diabetes, qual é o tratamento para a gravidez? Tá, primeira coisa que a gente tem que pensar, diagnostiquei o diabetes. E aí? Primeira coisa é mudança de estilo de vida. Então, fazer atividade física e iniciar uma alimentação um pouco mais regrada, mais saudável. Começando a alimentar-se com alimentos que tenham baixo índice glicêmico. O que é isso? Alimentos que têm uma digestão muito rápida produzem um alto índice de açúcar de repente no sangue. E isso é muito maléfico para o organismo. A gente fala, várias nutricionistas falam isso aqui. Hoje que dá é aquele foco. pico. E você não pode ter esse pico, você tem que... por isso que o integral é importante, Perfeito, né? porque o integral ele é menos processado e ele vem com mais fibras. E essas fibras elas inibem a absorção rápida da glicose. Então mantém um nível de absorção um pouquinho mais lento. E é por isso que eles são mais benéficos e devem ser usados nesses casos. A gestante, então, ela tem que fazer um exercício físico, pode ser uma caminhada, porque musculação, assim, não dá pra fazer. Não é recomendado. Aeróbico é recomendado. Aeróbico. Uma esteira. Até de moderada intensidade ele é aceito. Hoje tem pilates, hidroginástica, uma caminhada leve, pode eu fazer. fiz hidroginástica e yoga na minha gravidez. E foi muito bom. Eu fiz até um dia antes de eu ter a minha filha. Foi ótimo. Acho que para voltar ao corpo é melhor também. Bom, na alimentação,
a gente melhorar a alimentação. Vou chamar a atenção que nós temos vários, tem grãos aqui, tem frutas, tem legume, que a gente vai falar quais são, que são auxiliares na luta contra a diabetes. A gente vai virar o papelzinho daqui a pouco, a gente só vai revelar mais no final da entrevista. Perfeito. Também lembrando que você pode mandar uma pergunta pelo WhatsApp, nós estamos ao vivo, 0 operadora 12 99727 6383. Então falamos sobre o tratamento, alimentação, exercício físico e o que mais? E aí, essa paciente que começa controle de dieta e de alimentação, o que ela vai precisar? Monitoramento glicêmico. Essa paciente ela precisa começar a monitorar a glicose. Então, inicialmente, a gente começa com 4 medições durante o dia. No jejum, no pós-café, no pós-almoço e no pós-jantar. Baseado nesses índices glicêmicos, a gente tem valores que a gente considera dentro da normalidade para gestação. Baseado nisso, a gente opta pela introdução de uma medicação que é a insulina, que é justamente a resistência a esse hormônio que eu havia dito anteriormente. A gente opta pela introdução da insulina e vai fazendo esse ajuste de acordo com essas medições. Ela vai passar o resto da gestação fazendo esse monitoramento glicêmico. Certo. Tem algumas mulheres que são propensas a desenvolver e que na gravidez isso acontece? Tem sim, isso é até uma coisa muito importante, porque hoje em dia o que acontece é que as mulheres estão engravidando cada vez mais tardiamente. Exatamente. Além disso, a gente vive hoje num quadro de epidemia de obesidade. Né? Hoje, se a gente for pegar a população brasileira, 50% dos adultos eles estão com sobrepeso e 20% são considerados obesos. Então, é um percentual grande da população que pode desenvolver uma resistência à insulina e, por isso, desenvolver o diabetes durante a gestação. Então, é a obesidade o grande problema? A obesidade e a idade um pouco mais tardia da gestação. O envelhecimento. Junto isso. com a idade, aí favorece... Perfeito. Junto com a obesidade, isso. A diabetes. Isso. Bom, as grávidas, então, esse é o tratamento, que é o monitoramento, no fundo, né? Que não vai tratar, vai sumir, mas tem o monitoramento da glicose. Perfeito, mas existe um controle. Com o uso do hormônio, com o uso da insulina, regradamente, essa mulher pode ter uma gestação praticamente sem alterações nenhuma. Se de repente ela não faz esse monitoramento, ou porque ela não sabe, ou que ela não tem condição de ir num médico, então não avaliou isso, o que pode acontecer? Esse é o grande problema do diabetes. Na verdade, o diabetes ele é uma doença que vai combinar com nenéns grandes. Então, essas mulheres que têm nenéns, eu tive um neném de mais de 4 quilos, geralmente são nenéns que não são saudáveis. Na maioria das vezes, são nenéns que vêm com algum fator de risco associado. Tá? São nenéns que podem fazer desconforto respiratório, podem fazer hipoglicemia, que é a baixa de açúcar no sangue no pós-nascimento. Isso porque o neném, ele recebe a glicose da mãe que está em elevados valores, né? E ele não tem um problema do pâncreas, ele não tem um problema de absorção da glicose. Então, ele aumenta a produção de insulina. Na hora que ele aumenta a produção de insulina, ele pode fazer hipoglicemia. Aumenta a produção de insulina, ele aumenta a absorção de glicose, e aí ele pode fazer hipoglicemia. Ok, temos uma pergunta aqui no WhatsApp, que chegou exatamente agora, da Adriana. Olá, Adriana. Olha, gostaria de saber se a diabetes pode passar para o bebê. Adriana, é o seguinte, o diabetes ele não passa para o bebê, mas hoje o que se sabe, existem vários estudos demonstrando que as pacientes que têm diabetes durante a gestação passam um risco de desenvolver o diabetes nesses bebês na vida adulta, tá? Então, filhos de mães diabéticas têm uma tendência maior a desenvolver o diabetes no futuro. Então, por isso é importante a prevenção e o tratamento durante a gestação. Doutor, explica mais esse negócio. Eu fiquei interessada do peso do bebê. Eu não sabia que o peso do bebê influenciava tanto. Porque, geralmente, quando pesa, a gente fala, eu tive um filho de 4 quilos e tal. Né? Você tem um filho de 2.200, você fala, não vai crescer, vai ficar baixo ou magro, ou não sei o quê. Então, o peso é muito associado à saúde. É muito associado à saúde e nem lá nem cá. Na verdade, um peso de 2,2 kg, se for uma gestação que está no período correto, é considerado um peso baixo também. Então, não é nem lá nem cá, né? Um peso acima de 4 quilos, a gente considera que é um neném que tem maior risco, tá? Inclusive, esses nenéns, quando estão ainda intraútero, eles têm um risco maior de óbito. Então, todo mundo já viu nenéns que morreram na barriga de determinadas mulheres. Todo mundo conhece algum caso, né? De mulheres com gestação avançada, e que acontece um óbito. É muito triste. Porque é uma morte fetal súbita. Ela acontece de repente. Às vezes com 8 meses. Com 8 meses de gestação. E eu já ouvi casos de mulher que teve o bebê, morreu, e aí ela engravidou de novo e teve o mesmo problema. Acontece, mas tem outras doenças que podem estar relacionadas a isso também. Mas o diabetes é uma das mais importantes causas de óbito intraútero. Tá? Então,
é muito importante ter esse controle adequado, justamente para que a gente previna esses óbitos intraadultos, que é uma situação extremamente triste para qualquer pessoa, tanto para o médico quanto para o paciente. Além do sobrepeso e da obesidade, o que a mulher sente, assim, o que é diferente para ela reparar que ela pode estar desenvolvendo diabetes? Então, o diabetes que se desenvolve na gestação, ele é completamente assintomático. Ele não tem sintomas, como o diabetes de pacientes Que que dá já... muita sede. Que dá sede, que dá excesso de urina, a visão né? turva. Exatamente. Esse diabetes que se desenvolve na gestação, ele não dá clínica nenhuma. E é por isso que o rastreamento para o diabetes gestacional, ele é universal. Ele acontece para todas as gestantes. Por isso que é importante o pré-natal. Por isso que é importante o pré-natal. Então, a primeira coisa que se faz, a paciente foi à consulta, a primeira consulta de pré-natal. O ideal é que ela vá até a 20ª semana de gestação. Porque aí, nessa primeira consulta, vai ser colhida uma glicemia de jejum e valores acima de 92, já nessa glicemia de jejum, já são considerados diabetes gestacional. Então, é um valor relativamente baixo para uma população geral. Né? Então, 92 é o nosso nível de corte. Agora, pacientes que têm, que vão fazer, por exemplo, que tem essa glicemia de jejum normal, abaixo de 92 no primeiro trimestre, elas são obrigadas a fazer um teste oral de tolerância à glicose com um líquido doce, que a gente chama de 75 gramas de glicose, é uma hipercarga de glicose. E isso, a gente tem 3 valores que a gente assume. Se qualquer desses valores estiver alterado, a gente assume que essa mulher também tem diabetes gestacional. Então, a gente aumentou a sensibilidade do teste hoje. Então, a gente faz um rastreamento que a gente pega praticamente todas as gestantes que têm diabetes. Nos primeiros 3 meses? Não. A gente faz no primeiro 3 meses e depois a gente faz entre 24 e 28 semanas de novo. Eu já ouvi falar também de gente que tem pré-diabetes. Existe isso? Existe pré-diabetes. Na verdade, a gente não vai considerar isso na gestação. Isso a gente vai considerar em pessoas adultas normais, tá? Que é o que exatamente? É uma tendência? Seria uma intolerância à glicose, né? Então, como é que é feito o diagnóstico de diabetes hoje num adulto normal que não está gestante, né? Os níveis, uma glicemia de jejum acima de 126 ou qualquer glicemia acima de 200 já é considerado diabetes, tá? Então, aqueles pacientes que têm uma glicemia entre 100 e 126, a gente considera que é um paciente que tem uma intolerância à glicose. É um paciente que tem um grande fator de risco de desenvolver o diabetes um pouquinho mais adiante. Tem mais uma pergunta? A Manuela escreveu pra gente. Obrigada, Manuela. Eu estou com 31 semanas de gestação. Minha gestação está super tranquila, ainda bem. Mas mesmo assim, com 31 semanas de gestação, ainda corro risco... Ela pergunta... Com 31 semanas, já passou a maior parte, porque vai até 38, no máximo, acho que 40, né, doutor? Ela ainda corre o risco de ter diabetes gestacional? Manuela, essa pergunta sua é muito importante porque, na verdade, o rastreio, como eu expliquei, ele faz parte do primeiro trimestre e depois ele tem um segundo rastreio que é entre 24 e 28 semanas. Se você fez esse rastreio entre 24 e 28 semanas e deu valores de glicemia normais, a gente assume que você não tem diabetes e vai levar o resto da gestação tranquilamente. Se você não fez esse teste entre 24 e 28 semanas, você deve fazê-lo. Na hora de fazer. Você deve fazê-lo ainda agora. É só conversar com o médico, é fácil, laboratório faz isso. Eu lembro que eu fiz, você fica sem comer, não é, de manhã? E aí você fica lá em repouso, não fica? Fica. Você toma um líquido doce, na verdade eles fazem uma medida em jejum, aí você toma o líquido doce. Para subir a glicose. Para subir a glicose. E aí, eles fazem a medida 1 hora após e 2 horas após. Qualquer um desses 3 valores alterado já é diagnóstico de diabetes na gestação. Eu lembro que eu fiquei bastante tempo no laboratório para fazer esse demora teste. um pouquinho, Agora, doutor, eu queria revelar com você alimentos que são alimentos positivos e alimentos negativos. Perfeito, né? vamos lá. O que influencia, de repente, e o que não influencia. Qual que você quer falar primeiro? Vamos pegar um que todo mundo acha que é muito saudável, né? Eu adoro falar da barra de cereal. Todo mundo acha que barra de cereal é a solução para tudo. E não Vamos comer uma... Não é uma grande escolha. Não é uma bom, grande escolha. Lanchinho? Não. Não. Porque geralmente a barra de cereal ela contém muito açúcar. E açúcar que ele é facilmente disponibilizado. Então ele tem um alto índice glicêmico. Então a barra de cereal... Barra de cereal. A gente tem barra de cereal aí. Então... Não, principalmente na gestação. Não é recomendado. Barra de cereal não é recomendado. Agora uma outra que é positiva. O que é positivo, assim, que ajuda? Tá, vamos pensar aqui. Não ajuda a diabetes, né? Não. Todo alimento que não é processado, ele tende a ser mais saudável. Então, todos esses alimentos que são integrais, que têm mais fibras, a gente recomenda mais na gestação. Então, por exemplo, o arroz integral, que tem virado mais uma moda, e eu acho que é bem bacana, porque na verdade é um hábito de vida saudável mesmo, ele tem sido
um dos alimentos de escolha para esses pacientes que têm diabetes. Então, não comer o arroz normal e sempre optar aqui, ó, arroz Pelo integral. arroz integral. A gente tem até o arroz integral aqui. Perfeito. Sabe que muitas vezes eu olho o pão assim, né? Aí me dá uma vontade. Eu tenho o integral sempre em casa, porque por causa de tudo isso que a gente está conversando aqui, pela saúde. E também eu tenho, às vezes, o pãozinho francês e tal. Aí me dá vontade de comer um pãozinho francês, mas eu falo, não, é branco, farinha branca, não pode, não pode, não pode. É assim que tem que ser, né? É assim que tem que ser. Infelizmente, a gente tem uma tendência a gostar muito de farinha branca, e eu adoro também, mas a gente tem que fazer esse exercício diário de evitar que a gente coma farinha branca desnecessariamente. Bom, um alimento positivo. Positivo? É. Um bom. Nozes e castanhas. Vou colocar aqui. Nozes e castanhas. Por quê, doutor? As nozes e castanhas, além delas terem bastante fibra, elas têm bastante gordura de boa qualidade. Então, é um alimento de extrema qualidade mesmo, de valor nutricional, e que deve ser consumido entre refeições. Então, geralmente, pacientes que estão em dieta, você vê elas carregando sempre um saquinho de castanhas, que sempre ajuda a matar a fome naqueles intervalinhos das refeições. Bom, um negativo. Negativo? Eu acho que eu sei. Esse daqui é negativo? Esse é negativo. Ó, Esse é negativo. Será que dá pra gente ver aqui? É. Batata, que eu amo de paixão, batata. Poxa, e falar em batata frita, a gente pensa na coisa pior do mundo, né? Mas batata realmente é um alimento que tem alto índice glicêmico e ele não deve ser utilizado para pacientes diabéticas. Uma substituição possível para a batata é a batata doce, que é uma delícia. Que é uma delícia também. E é um alimento que tem, que ele tem um carboidrato de alta complexidade, que a gente fala. Então ele tem baixo índice glicêmico, ele deve ser consumido. Tem um outro que eu amo de paixão. Às vezes eu como mais de 2 por dia. Será que é bom ou ruim? Banana. E agora? Banana eu acho que é bom. Você acha que é bom? Não é? Não é bom. A banana, apesar de ser uma fruta e de ser saudável, ela é saudável, ela em grandes quantidades, elas tem também... muito potássio Tem também. muito potássio. Não é que não deve comer banana, pode comer banana, mas a banana em excesso realmente vai aumentar essa... O que é excesso? Tipo, 3 bananas por dia é muito? Não, eu diria que uma banana por dia tá suficiente. Uma banana? Uma banana por dia. Mais do que isso, a gente começa a ter um alto índice glicêmico e não é legal. Nossa, eu adoro banana, porque dá a sensação de que você preencheu o estômago, né? Tem um aqui que eu acho que é positivo, que é cenoura. Cenoura é um alimento realmente positivo e quanto menos cozida, melhor ainda, né? Se você come a cenoura crua, ela conserva muito mais os valores nutricionais do que a cenoura cozida. Esse daqui também eu acho que é positivo, não sei, maçã. Maçã é uma grande fonte de fibras, né? E como ela tem fibra, ela inibe essa absorção rápida da glicose e por isso tem baixo índice glicêmico. O último, que eu acho que não é positivo, que a gente já falou, é o trigo, que né? é a farinha branca. Que é a farinha branca. Completamente descartado, não dá para ficar comendo farinha branca a todo momento. Tem que optar inclusive em bolos, sempre integral. Bolo, massa, optar sempre integral. Tudo integral. Bom, é isso aí, doutor. Deixa eu dar aqui o seu contato. Muito obrigada, doutor Fabiano Elisei Serra. Venha mais vezes. Obrigado, Gostei muito do senhor, ele é ginecologista e obstetra. O contato é www.doutorfabianoserra.com.br. O Instagram é Dr. Fabiano Serra e YouTube Dr. Fabiano Elisei Serra. Muito bem-vindo sempre. Obrigada. Eu acho que foi muito interessante essa entrevista, porque esclareceu muito a vida de gestantes que estão assistindo ao programa. Quem quer virar gestante, ter uma gravidez, né? E também quem está envelhecendo, passou dos 40 e tal, para tomar cuidado com a obesidade, porque a obesidade realmente... O sobrepeso leva também diabetes? Leva Só diabetes. Só o sobrepezinho, assim, tipo 4 quilos? Leva o diabetes. Leva o diabetes. Infelizmente leva o diabetes. Por que vocês vêm me trazer essas notícias? Obrigada. Pode sentar, daqui a pouco o senhor sai. Muito obrigada. Viu?